Na eternidade os remidos guardarão o sábado. Isaías capítulo 66. O dia do Senhor da Bíblia é o sábado. Isaías capítulo 58. Nós não podemos tolerar religiões falsas. Nós devemos desmascarar a religião falsa. Como está escrito, Apocalipse capítulo 18. Vi descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e iluminou toda a terra com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e os reis da terra com ela se prostituíram, os pecadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Todas as igrejas caíram, todas as igrejas estão promovendo o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Todas as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Um respeito com axé, um respeito com o paganismo. Nós temos que desmascarar, não respeitar. Nós não estamos aqui para respeitar igrejas falsas. Nós não estamos aqui para respeitar religiões falsas. O espiritismo é do demônio. Axé é Satanás. A besta é o líder da igreja católica. Não estamos aqui para respeitar religião alguma. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas para Jesus Cristo, para as pessoas se salvarem, para ter a vida eterna. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Mais um vídeo. Este vídeo traga o tema do projeto 2025. Para quem não sabe qual é este projeto, é o projeto da direita conservadora dos Estados Unidos da América do Norte para o ano 2025. Neste projeto, eles vão promover o falso sábado, o qual é o domingo, o qual é o sinal da besta. Mas para você entender como foi que fizeram este projeto para o ano 2025, você tem que entender o que aconteceu em 313 e 321 com o Constantino. No ano 321, Constantino colocou a primeira lei dominical no mundo. Mas como foi que Constantino conseguiu isso? Ele conseguiu por causa da primeira lei falsa de liberdade religiosa que ele fez no ano 313, no Edito de Milão. Essa lei falsa de liberdade religiosa uniu a igreja primitiva com as religiões pagãs. E a igreja primitiva, que guardava até então o Santo Sábado, passou gradualmente à educação do dia do sol, o qual hoje as pessoas chamam o domingo. Então, essa mistura, promovendo a falsa liberdade religiosa, fez com que a igreja primitiva adotasse o dia do sol. E então, só assim, Constantino conseguiu fazer a primeira lei dominical no ano 321. Assim também, o que aconteceu no passado está acontecendo no presente. Como diz o Eclesiastes, que
Não há nada de novo. O que é hoje já aconteceu no passado. Então, veio no tempo de hoje, para os nossos dias, o Constantino moderno, o qual é o Donald Trump. Ele está vindo agora de volta em 2025 com o projeto 2025, o qual eu já falei. Mas como ele conseguiu isso? Eu dei o exemplo de Constantino. E agora vou falar a respeito como Donald Trump conseguiu este projeto. A conservadora direita conseguiu o projeto 2025 para, a partir de janeiro, os Estados Unidos e o mundo inteiro promover visivelmente o falso sábado, o qual é o domingo. Ele conseguiu, querido irmão, querida irmã, assim como Constantino conseguiu. No governo anterior da conservadora direita, Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele colocou, assim como Constantino, sim, Donald Trump colocou o decreto internacional para todos os países promover a falsa liberdade religiosa, assim como Constantino lá no 313. Então, desde 2020, os países, todos os países do mundo, as igrejas estão educando a respeito do falso sábado, o domingo. Dentro da igreja adventista, estão educando, dizendo, respeite o domingo do próximo. E foi assim que Constantino conseguiu. Pela falsa liberdade religiosa, no ano 313, Constantino conseguiu colocar a primeira lei dominical do ano 321. Assim, Donald Trump também está fazendo o papel de Constantino moderno. Colocou a lei falsa de liberdade religiosa no ano 2020 e agora está de volta em 2025 para promover visivelmente o falso sábado, o qual é o domingo, o qual é o sinal da besta predito nas escrituras sagradas. Mas também eu quero avisar para você que Constantino, ao passo que ele era o imperador de Roma, ele envolveu a igreja primitiva. Assim também Constantino, moderno, o qual é Donald Trump, ao passo que ele, presidente dos Estados Unidos, envolveu também a igreja adventista nesta falsa liberdade religiosa. Uma união de igreja com o Estado. A igreja adventista, ela tem na cadeira da ONU o Departamento de Liberdade Religiosa Internacional. A Associação Geral da Igreja Adventista, a rejeitada, está assentada na cadeira da ONU. E em cada igreja local tem este Departamento de Liberdade Religiosa, o qual é a falsa liberdade religiosa. E é através desta falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está ensinando, educando os seus membros para respeitar o falso sábado, o domingo. E assim os membros estão gradualmente indo a esse respeito. E até em 2025, antes que termine o ano de 2025, a Igreja Adventista, a liderança rejeitada, já cumpriu a sua meta com o Freedom 25. Este Freedom 25 da Igreja Adventista é a mesma agenda da conservadora direita do projeto 2025. Igreja e Estado caminhando junto
para todos promover a mesma agenda 2025. Assim como foi no passado a igreja primitiva com Constantino, assim também a igreja adventista com Constantino moderno, unida com os Estados Unidos, unidos promovendo a mesma agenda 2025. Então, como Deus revelou que no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump foi perante a imagem do João Paulo II, oficialmente, ele com a primeira dama adorou a imagem do João Paulo II, a imagem da besta. Voltando para a Casa Branca, colocou o decreto internacional para todos promover a falsa liberdade religiosa. Deus o revelou para a sua serva que isso aí é o decreto dominical. A sua serva, Deuselene Souza, falou que Deus o revelou. Muitos criticaram, chamaram a serva do Senhor de falsa profetisa. Mas agora está visivelmente o que Deus revelou. Está aí novamente o Constantino moderno, a conservadora direita, voltando em 2025 para continuar com a sua agenda de promover a falsa liberdade religiosa. Agora, visivelmente, pondo o falso sábado, o qual Deus revelou que é o decreto dominical. Deus revelou e da mesma forma, querido irmão, querida irmã, se cumpriu. Está visível de todos. Está claro para todos que a agenda da conservadora direita dos Estados Unidos é promover o descanso dominical. E assim como Constantino começou com a lei falsa de liberdade religiosa no ano 313 e colocou a primeira lei dominical no ano 321, assim também o Constantino moderno, Donald Trump, a conservadora direita dos Estados Unidos, começou com suas leis falsas de liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020, o qual Deus revelou que era o decreto dominical, aquela lei, e agora ele está de volta para pôr claramente o falso sábado, o domingo, ser promovido nos Estados Unidos e em todos os países e nas igrejas, e em especial na igreja adventista do sétimo dia. A liderança rejeitada da igreja adventista, com seus simpatizantes, pregara que o decreto dominical viria ainda no futuro, com as leis das mudanças climáticas. E a liderança aprovada por Deus, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elias Joanã, Deuselene Souza, obedecendo à revelação de Deus, pregou fielmente, desde 2020, que o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020, disfarçado com o nome de liberdade religiosa. E agora, com a volta da conservadora direita, no ano 2025, com o projeto 2025, então, caiu por terra a teoria que o decreto ainda vem pelas mudanças climáticas. Mas se está visível a todos que o decreto dominical já veio pela lei falsa de liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020. Que de junho de 2020 até então, e o que se prossegue, tudo é através dessa falsa liberdade religiosa, até o decreto de morte, sairá através dessas leis falsas de liberdade religiosa. Então, querido irmão,
quando você vê a Igreja Adventista do Sétimo Dia falar do Freedom 25, em outras palavras, ela está falando do projeto 2025, porque a mesma agenda da conservadora direita para 2025, o projeto 2025, é a mesma agenda da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Freedom 25. Juntos estão promovendo a mesma agenda para o mundo inteiro guardar o falso sábado. No Freedom 25 da igreja, os pastores ensinam a seus membros: respeite o domingo. E é assim que a conservadora direita vai ensinar a partir de 2025, colocando plenamente a implementação, e todos passarão a respeitar o domingo. Então, quando você vê um líder de departamento de liberdade religiosa da igreja local ou da associação geral rejeitada por Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando sobre liberdade religiosa, em outras palavras, eles estão falando do decreto dominical, o qual está disfarçado de liberdade religiosa. A mesma agenda da conservadora direita sobre o descanso dominical é a mesma agenda do Freedom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a mesma, é o mesmo projeto, é as mesmas metas, é as mesmas questões para as pessoas respeitar o falso sábado. Antes que termine o ano 2025, todos os templos adventistas do Sétimo Dia já estarão guardando o domingo. Você viu aí o que aconteceu? O início da implementação do domingo não vai ser, na verdade, agora em 2025. Já começou a implementação do domingo no dia 29 de junho de 2023, quando os advogados da Associação Norte-Americana dos Estados Unidos levou o caso do carteiro chamado Clough, um carteiro que queria o domingo para o descanso. Então, os advogados da Igreja Adventista do Sétimo Dia levou o caso desse carteiro para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou o domingo como o dia de descanso. Já começou a implementação, mas com a volta da conservadora direita no ano 2025, com o projeto 2025, então vai ser a implementação mais visível. E eles vão fazer essa implementação. E depois do ano 2025, não vai demorar muitos anos, acredito 2 ou máximo 3, para eles colocar a lei obrigatória proibindo comprar ou vender. Mas essa lei obrigatória proibindo comprar e vender, senão aquele guardar o domingo, não vai ser para os templos adventistas. Não, porque os templos adventistas, os Estados Unidos e todos os países do mundo já estarão guardando o domingo. Essa lei obrigatória proibindo comprar e vender vai ser para o remanescente, o quarto anjo, que não caiu na cilada da falsa liberdade religiosa. O quarto anjo, o ministério que Deus revelou, que é o ministério que ele escolheu para a realização desta última obra. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o quarto anjo. Unicamente aqueles que fazem parte deste ministério, o quarto anjo, estarão livres dos enganos satânicos desses últimos dias. Ou seja, quero dizer, não serão enganados com a falsa liberdade religiosa, a qual é o decreto dominical disfarçado com o nome de liberdade religiosa. Então, querido irmão, esse foi o vídeo para você compreender que o projeto 2025, para ele pudesse vir em 2025, teve que vir o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020.
caiu por terra toda a teoria dos canais do YouTube, dizendo que o decreto dominical ainda viria com as mudanças climáticas, ao passo que está visível a todos agora que o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020 e que o projeto 2025 da conservadora direita e o Freedom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a continuidade do decreto dominical que saiu disfarçado com o nome de liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020. Tudo será pela essa falsa liberdade religiosa até o decreto de morte. Essas são as trevas que cobriram a terra, como Deus revelou para a sua serva, que o tempo das trevas iria iniciar no ano 2003. No ano 2003 foi o ano que a Igreja Adventista assentou na cadeira da ONU para promover essa falsa liberdade religiosa, a qual Deus revelou que era o tempo das trevas. E quando foi no ano 2020, saiu por essa falsa liberdade religiosa o decreto dominical nos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa falsa liberdade religiosa, ela é da Igreja Católica. Foi no Concílio Vaticano II, no ano 1962 a 1965, que começou essa falsa liberdade religiosa. O Vaticano II deu esse encargo para os jesuítas infiltrados dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando foi no ano 2003, como já disse, eles conseguiram se assentar na ONU. E quando foi agora, no ano 2020, conseguiram impressionar os Estados Unidos a colocar o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa. E agora está vindo com toda a força o projeto 2025 na direita conservadora dos Estados Unidos. E já está com toda a força na liderança rejeitada da igreja, o Freedom 25, o qual é o Departamento de Liberdade Religiosa da igreja, na associação geral a rejeitada, como na igreja local. Então, fica atento. A palavra liberdade religiosa dentro da igreja adventista é traduzida em decreto dominical. Quando ele se fala de liberdade religiosa, ele quer enganar você. Eles estão falando, na verdade, de decreto dominical. Só que, claro, eles são jesuítas, disfarçados de pastores. Só que eles não são pastores, eles são católicos. Deus passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã e para Deuselene Souza, a nova liderança. E aquele que quiser escapar das trevas espirituais, dessa falsa liberdade religiosa, aceitarão o ministério que Deus escolheu para a realização da sua última grande obra. Que Deus nos abençoe. Vou ficando por aqui. Deus nos abençoe a todos nós. Amém. Até o próximo vídeo. Amém.